Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Em Direita Brasil, aqui pela Vale TV, canal 14 da NET, claro, para Novo Hamburgo e região, e canal 6 para São Leopoldo. É uma alegria estar recebendo você aqui no nosso programa, que é um programa de direita, conservador, de opinião, que veio trazer os principais fatos políticos que marcaram o Brasil, o Rio Grande do Sul e a sua cidade. Também o nosso programa acontece de segunda a sexta-feira, das 18 às 19 horas, pela Rádio Felicidade 90.3 ao vivo. Quer conhecer um pouquinho mais do nosso trabalho? Acesse as nossas redes sociais, @JulianoSoutoNH. Você vai me encontrar ali no Instagram, Facebook, Twitter, Kawaii e TikTok. E hoje nós estamos recebendo o empresário, hoje político, chefe de gabinete do deputado federal Tenente Coronel Zuco, ele que foi secretário da Cultura do município de Canoas. Estou falando do Pinheiro Neto. Seja bem-vindo, Pinheiro Neto. Que alegria te receber aqui no Em Direita Brasil. A alegria é minha, Juliano. Quero te dar uma boa tarde aos telespectadores e agradecer a oportunidade de estar vindo aqui bater um papo contigo, com a tua audiência. Pinheiro, o nosso programa aqui ele é bem informal. A gente quer que o programa seja um papo de amigos, né? Porque tem as formalidades da TV e coisa mais, e não é o que a gente quer, né? A gente quer que tu tenhas um ótimo programa e que fique super à vontade. E os assuntos que a gente vai falar aqui são aqueles que são da vida, são do nosso trabalho, então é coisa que a gente sempre domina, né? Pinheiro, eu quero iniciar te perguntando quem é o Pinheiro Neto. Opa. Quem é essa pessoa? Quem é? Onde que nasceu? É filho de quem? Do que se alimenta? Do que se alimenta? Até para os nossos ouvintes aí saberem, né, quem é o nosso convidado. Claro. Né? Porque eu sei que lá em Canoas tu é muito conhecido. Sim. Né? Lá em Canoas fez grandes eventos, grandes projetos. Eu estive contigo lá visitando algumas coisas que tu fez que foram maravilhosas, mas de repente aqui na nossa região o pessoal não te conheça tanto. Então eu gostaria que tu te apresentasse aí para os nossos ouvintes e contasse um pouquinho da tua história para nós. Bom, obrigado mais uma vez, Juliano, pela oportunidade. Pinheiro Neto, na verdade, é um trabalhador, né? Assim como todo brasileiro, é uma pessoa que tem uma vida de trabalho, de dedicação, de empenho e que luta, né? E busca sempre aquilo que acredita e defende os seus valores, os seus princípios. Eu sou porto-alegrense, né, Juliano? Nasci em Porto Alegre. Olha aí, meu conterrâneo, então. Exatamente, nasci em Porto Alegre, né, na capital, e residi em Porto Alegre até os meus 28 anos, ou seja, até 12 anos atrás. Estou com 40 anos hoje. E há 12 anos atrás, mudei para a cidade de Canoas com a minha esposa. Mudei para a cidade de Canoas com a minha esposa há 12 anos atrás. E graças a Deus, em Canoas, eu construí a minha família. Canoas, eu me formei. Canoas, eu tive os meus filhos. Casualmente na mesma universidade que eu, né? Exatamente, na Uniriter. Fizemos a Uniriter lá. Vamos dar uma propaganda para a Uniriter, Uniriter. Né? Formei em Direito, muito boa. Formei em Direito na Uniriter, já havia me formado pelo IPA em Educação Física, né? Minha primeira faculdade foi Educação Física. Depois fiz pós-graduação. Tá aí uma coisa que eu não te vejo fazendo. Advogado eu vejo, né? Mas... Sabe que eu gostei muito, assim, de ter trabalhado como educador físico. É uma faculdade que realmente fez um bem muito grande para a minha vida, assim, me deu a oportunidade de conhecer muitas pessoas. Depois eu fiz pós-graduação em Gestão e Marketing, me especializei em Gestão e Marketing, depois fiz a faculdade de Direito. Daí me formei na cidade de Canoas. Formei a minha esposa também se formou em Canoas. Nós tivemos os nossos filhos e residimos ali em Canoas, né? Então a gente fica muito feliz assim. Canoas me acolheu e é a cidade que eu escolhi para viver, para construir a minha vida e construir a minha família na cidade de Canoas. Como é que foi essa tua entrada no mundo empresarial? O que tu gostava dessas festas, desses eventos? Como é que foi essa tua entrada assim? Tu sabe, Juliano, que a vida ela vai passando muito rápido, né? E quando eu era pequeno, assim, eu via as pessoas falando e não conseguia ter esta dimensão. E de fato hoje a gente percebe que passa muito rápido mesmo. Então quando eu tinha mais ou menos 12 anos de idade,
Nós tínhamos ali alguns meninos, alguns amigos da escola, então nós montamos uma bandinha de pagode, né? E eu era o cara que ficava tocando chique-choque, né? O pessoal diz que o chique-choque todo mundo toca, né? Mas é difícil, viu? Tocar Não, eu não toco, eu não consigo, cara. Eu já tentei e não é deu. fácil tu tocar o chique-choque. Aí ficava ali tocando chique-choque na volta da banda, interagindo com os mais velhos, né? E fui aprendendo, aí depois passei a tocar pandeiro. E eu comecei a tocar com essa minha banda, 12, 13, 14, 15 anos, 16 anos. E aí começamos a fazer algumas festinhas, alguns eventos, e eu comecei a tomar mais à frente destes eventos. Comecei a ser aquele cara que fazia a representação comercial desta banda. Então ali eu comecei a perceber desde cedo, e as pessoas mais velhas também me diziam, que tinha ali um espírito empreendedor, um cara que era muito mais um empresário da banda do que propriamente um músico da banda. Então foi aí que começou esta veia empreendedora dentro do meio empresarial, né? No sentido de trabalhar na área do entretenimento. Então comecei a vender a minha banda, passei a ser mais empresário da banda, depois comecei a fazer alguns eventos em casas noturnas. Então a banda foi o piloto. Isso, o piloto da profissão que viria a surgir. Isso foi a porta de entrada. Comecei como músico, né? Então tocando e compunha também, fazia algumas músicas naquela ocasião. Fui depois, graças a Deus, aprimorando um pouco mais este hobby, que eu não digo que a minha profissão não é compositor, mas é um hobby, é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu gosto de expressar o meu sentimento através das letras que eu escrevo. Então, aí comecei a fazer alguns eventos, né, e os eventos começaram a dar certo, fazia uma festa aqui, outra festa ali. E aí comecei a pegar uma outra banda, um outro artista, comecei a empresariar, vender o show do artista aqui, o show de artista ali. Fui construindo uma rede, né? E as coisas elas acabam acontecendo assim, sem explicação. De uma hora para outra, tu começa a conhecer uma pessoa que te abre uma porta aqui, uma outra pessoa que te abre uma outra porta ali, e a vida tu vai ganhando a credibilidade no meio, experiência, né? Credibilidade. E eu sempre digo assim, acredito muito em Deus, né, Juliano? Eu acho que a gente tem que ter Jesus Cristo como o nosso líder, como o nosso guia, o nosso orientador. Mas aqui no plano terrestre, nós temos que ter as pessoas acreditando na gente. E a gente só consegue as pessoas acreditando na gente quando a gente passa credibilidade, quando a gente faz as coisas com o coração e que a gente passa a verdade naquilo que a gente está fazendo. Então eu sempre levei isso como um lema na minha vida, que é imprimir a verdade naquilo que eu faço e fazer com o coração, entendeu? Que coisa boa. E, bom, Pinheiro, tu pode falar para nós alguns nomes assim que tu chegaste a empresariar, algum pessoal que é conhecido, assim, mais do público? Claro, muitos artistas, assim. Dentro do meio do entretenimento, né, para quem conhece, sabe que existe a figura do empresário, existe a figura do produtor, né, e existe a figura do agente parceiro. O agente parceiro é aquele agente que agencia os shows dos artistas. Tem agentes que agenciam de forma exclusiva, outros agentes são parceiros de agências que empresariam aqueles artistas. Mas, por exemplo, vamos lá, Tchê Barbaridade, Guri de Uruguaiana, André Damasceno, Pedro Ernesto Denardim, o próprio Mano Lima e diversos outros artistas aí do nosso estado, o próprio Léo De Luca, Marcelo Cachoeira. Foram mais de 30 artistas que passaram, eu representando mais de 30 artistas aqui do nosso estado. Fora do estado também. Né? E também tu recebeu muitas personalidades nesses shows, inúmeros shows que foram realizados, né? Tem alguns que tu pode citar, assim, da música nacional, claro. Não sei, atores, alguma coisa assim? Não, a gente, graças a Deus, esse mercado do entretenimento, né, Juliano? Para quem não conhece, ele é um mercado muito sedutor, as pessoas ficam deslumbradas. Mas quem vive ali no dia a dia, tu vê que as pessoas se tornam pessoas normais, porque de fato são pessoas normais, são seres humanos, né? Então tu acaba te deparando ali, por exemplo, uma relação muito boa que eu tenho, Michel Teló, né? Nós temos relação com Marcos de Bellucci, o próprio Mumuzinho, Israel Rodolfo, Lucas Luco, Guilherme Santiago, Jean Giovanni. Então são diversos artistas assim que ao longo da nossa trajetória foram passando nos eventos que a gente foi realizando e a gente foi desenvolvendo um vínculo, uma relação com essas pessoas. Então a gente fica muito feliz assim de ter este universo, né, artístico e ter uma relação muito boa. Que muita gente gostaria de ter esse contato, né? Exatamente. Então a gente Só que tu sabe uma coisa, eu organizei muitos eventos no meio gospel, que é o meio que eu vivi muito,
E nesse momento que eu fazia muitos eventos, né, de congressos de igreja e tudo mais, nós recebíamos muitas celebridades do mundo gospel, né, e tinha algumas assim que me decepcionavam, né, que a gente achava que era uma coisa, puxa vida, eu podia não ter conhecido, né, essa pessoa, porque tu gostava dessa pessoa como um artista, gostava dela como um músico, como um cantor, mas na hora de conhecer a gente tinha uma desagradável surpresa. Nessa tua caminhada teve mais boas surpresas ou surpresas desagradáveis? Não, a gente, né, surpresas maravilhosas, né, Juliano? Mas isso que tu falou é uma verdade. Inclusive a minha esposa, né, a doutora André, quero deixar um beijo aqui para ela, para o meu filho Matheus e para minha filha Aurora também. A Andréia é advogada e ela, no início, assim, ela achava muito legal, né, conviver neste mundo do show business, né, do entretenimento. Mas, aos poucos, conforme ela ia conhecendo a personalidade de um artista aqui e outro ali, ela menciona, eu uso ela como exemplo porque, né, fica dentro desse contexto. Então, ela mencionava, né, aquele artista eu achava que era uma coisa e convivendo vejo que é outra. Então, isso acontece muito, porque o artista ele é um ser humano. Positivo e negativo, Positivo e negativo. Então, assim, ó, isso acontece muito com o artista porque ele é um ser humano. O artista é um ser humano, ele está ali no dia a dia. Então, muitas vezes, o público, né, ou seja, na maioria das vezes, o público só pega a parte boa do artista. Ele não tem contato com a parte negativa. E nós que estamos nos bastidores, somos os empresários, a gente acaba tendo este contato, né, da realidade, de fato, como o artista é na sua personalidade, na sua essência. Então, a gente acaba, infelizmente, muitas vezes, nos deparando assim com artistas que a gente acaba se decepcionando e até sentindo um desprazer em ter trabalhado. A realidade é essa, né? A verdade é essa. E aí já não trabalha mais, né? Infelizmente, aí não trabalha mais. Mas eu tenho uma filosofia também, Juliano, que eu digo, ninguém engana muito tempo. Né? O artista ele pode até, num show, em alguns meses, 1 ano, 2 anos, enganar, criar um personagem. Mas logo, logo vem à tona, principalmente no mundo virtual que a gente vive hoje, que é o mundo das redes sociais. Então, acho que uma orientação que eu sempre passo para os artistas que nos procuram para fazer o gerenciamento de carreira, é importante até para quem está nos assistindo, se conhece alguém, se é algum artista que tem um sonho, tem um objetivo, né, de construir a sua carreira na música, na arte, na cultura, é importante primeiro que essa pessoa tenha personalidade, né? Ninguém engana muito tempo, a gente tem que ir lá e vender a nossa verdade, a nossa essência. Não adianta tu querer ir lá, por exemplo, tocar rock, se na verdade tu gosta de tocar pagode, né? Tu tocar sertanejo, quando na verdade a tua praia é o reggae. Então, vender a tua verdade. Vai ter público que vai gostar da tua verdade, esse público vai te acompanhar, tu vai conseguir fidelizar essas pessoas e aí tu vai conseguir ter uma carreira. E muitas vezes as pessoas dizem, o que é uma carreira de sucesso? Isso é uma pergunta que, Juliana, eu vou me fazer agora e eu vou te responder. As pessoas muitas vezes vão lá e me perguntam assim, Pinheiro Neto, tu acha que o fulano vai dar certo, o ciclano vai dar certo? E eu pergunto, eu respondo com uma outra pergunta, eu pergunto, o que é o dar certo para ti? Porque se tu trouxer agora, por exemplo, um menino aqui, e o menino toca violão na nossa frente, né, e perguntar, esse menino vai dar certo, Pinheiro? Eu vou te perguntar, o menino é bom, ele vai dar certo? Eu vou te perguntar o que é dar certo, qual é a referência que esse menino tem. Daqui um pouco o auge dele é estar aqui junto com a gente. Isso. Então, assim, por exemplo, dar certo, se tu usar o Luan Santana, um Gustavo Lima como referência e como parâmetro para aquele menino, entendo, é muito difícil dele dar certo. Agora, se tu usar como referência e como parâmetro, e eu faço essa reflexão com os artistas que estão iniciando, se tu usar como referência e como parâmetro um trabalhador, aquela pessoa que sai de manhã cedo, que cumpre o seu horário no trabalho, vamos usar uma pessoa que é um vendedor num shopping, que trabalha durante 8, 10, 12 horas muitas vezes, e no final do mês ganha lá R$2.000 por mês, se tu usar como parâmetro, né, este trabalhador, aquele artista ali ele vai dar certo, porque ele vai viver da arte dele, ele vai viver da música dele, ele vai tocar, ele vai cantar, vai fazer aquilo que ele ama, que ele gosta, e vai ter um salário muito bom no final do mês, então ele vai dar certo. O erro está no parâmetro e na referência que a gente utiliza, e não no fato de dar ou não certo. Porque muitos dão certo fazendo o que gostam, se sustentando e sobrevivendo da sua arte. E uma carreira ela tem início, meio e fim. O meio seria o auge, né? Porque é difícil artistas que conseguem se manter tanto tempo no topo, né?
Esse é até um clichê que a gente diz, né? É fácil explodir, embora não seja tão fácil, obviamente, mas muito mais difícil do que tu estourar um artista, fazer um artista ser conhecido, é aquele artista se manter. Por quê? Né? Porque o mundo do show business, e na verdade todos os segmentos, é um gráfico. Então em alguns momentos tu está em cima, tu está embaixo, e a vida é isso aí, né? Então no meio do segmento musical, do show business, é a mesma coisa. Então às vezes o artista vai lá, lança uma música, aquela música pá, fez sucesso, foi legal, aí estourou, ficou alguns meses na mídia, daqui a pouco ele solta uma outra música que não faz tanto sucesso, ele cai um pouquinho, depois ele solta uma outra que vai de novo. E a vida do artista é isso aí. Então não são só flores, né? Como é que é aquele artista que ele vai, chega no topo? Eu posso te dar 2 exemplos assim que eu vejo isso, né? Alexandre Pires e Fábio Júnior. Eles foram estourar aquelas músicas, fizeram sucesso, depois ele não conseguiu mais permanecer no topo, vamos colocar assim, mas ele tem um público ainda até hoje. Então, o Fábio Júnior, né? Ele tem são as mesmas músicas, mas aonde ele vai, ele enche, claro que com uma turma mais saudosa, mas ele ainda continua a fazer o seu sucesso, continua a fazer uma carreira. Como é que se chama esse artista que foi e depois ele estabilizou? Aquilo que eu falei no início, vender a verdade. Fábio Júnior, ele transmite a verdade. Aquilo que ele vende, aquilo que ele canta, aquilo que ele entrega, é de fato aquilo que ele acredita e que ele vive. O Alexandre Pires também, já fiz várias vezes o Alexandre Pires, tenho uma boa relação com o Alexandre Pires. É um cara que vai lá e vende a verdade. Ele faz aquilo que ele ama, aquilo que ele gosta, aquilo que ele sente prazer em fazer. Então, a partir do momento que tu entrega a verdade, tu consegue fidelizar pessoas. Tu fideliza pessoas através da tua verdade, através da tua arte. E a partir daí, tu vai ter pessoas que vão te acompanhar sempre. Em alguns momentos tu vai estar mais em cima, outros momentos tu vai estar mais embaixo, mas sempre tu vai ter aquelas pessoas que se identificam com a tua verdade. E o empresário, ele também tem que ser meio psicólogo, eu acho, nesse momento. Porque eu acredito que, assim como o político, que daqui a pouco a gente vai entrar nessa parte, ele deva passar pelas suas crises também. Daqui a pouco ele estava lá a 1000 por hora, fazendo 1000 quilômetros por semana, por dia, e daqui a pouco ele está fazendo 100. Então, acho que o empresário deve ter um papel muito fundamental nesse momento de fazer com que ele entenda o momento que ele está passando, entenda que deu a onda boa, né? Falando na maioria dos casos, né? E vocês, empresários, têm que ter essa percepção de poder auxiliar ele naquele momento para não deixar o cara ir para o fundo do poço. Sem dúvida, Juliano. Tu sabe que, na verdade, assim, os artistas, normalmente a gente bota numa academia para fazer uma atividade física, tu bota num psicólogo para ter um acompanhamento, tu bota no fonoaudiólogo, tu bota na nutricionista. Então, tu faz todo um trabalho completo em cima do artista quando tu está trabalhando um artista. Mas, de fato, a figura do empresário, ele é aquela figura que é um moderador, digamos assim, entre o comportamento que o artista tem que ter profissionalmente falando e o comportamento da figura pessoal do artista. Porque muitas vezes tu tem que chegar ali e dizer, amigo, não vai por esse lado, vai por aqui, né? Essa é a função também do empresário, né? É dar o direcionamento para aquele artista. E tem uma frase que a gente utiliza no show business, Juliano, que diz o seguinte: quando o artista estoura, o artista é muito bom, mas quando o artista não dá certo, a culpa é do empresário. Ou seja, o empresário nunca tem o mérito, né? Aquele artista explodiu porque o empresário é muito bom. Não, o artista explodiu porque o artista é bom. Tá, mas e se o artista não deu certo? Ah, não, o empresário é ruim. A gente tem o caso também do inverso, né? Que o artista, ele usa o empresário. A gente já viu vários casos na mídia, né? Teve o caso da Anitta, eu acho que foi, que ela tinha uma empresária, a empresária conseguiu botar ela nas maiores emissoras de televisão e tudo mais. Daqui um dia a empresária recebeu uma notificação lá que estava sendo rescindido o contrato. Isso acontece também muito para vocês, né? Isso é uma questão muito, muito delicada, Juliano, porque o público não enxerga isso. Tu imagina assim, ó, vamos fazer uma reflexão com as pessoas que estão em casa para eles poderem nos entender um pouco melhor. Vamos dar um exemplo mais didático. Nós temos um tênis no depósito de uma loja. Esse tênis, ele está lá. Ninguém sabe que ele existe, ele está todo empoeirado, mas ele é um Nike. Vou fazer uma propaganda para a Nike aqui. E aí o vendedor vai lá e pega aquele tênis, enxerga aquele tênis, vê que o tênis é um tênis confortável, tira o pó do tênis, né? Limpa o tênis, põe o tênis numa prateleira e começa a abordar as pessoas que estão passando e oferecer aquele tênis.
vende um tênis, compra mais 2 tênis, vende um tênis, daqui a pouco ele está com uma loja de tênis. Teve o talento do vendedor, teve o empenho, teve o olhar do vendedor. É claro que o produto era um produto de qualidade, mas a gente não pode desmerecer nenhuma das duas partes. O sucesso de um artista, ele é um conjunto de coisas, é um conjunto de fatores. E a gente costuma dizer que o talento do artista é 25% do trabalho. Cantar bem. Quantas pessoas, Juliano, tu conhece que cantam muito, que sabem cantar demais e não fazem sucesso? Por quê? Porque o talento do artista de cantar, de tocar, é 25% daquilo que é necessário para que um artista tenha projeção, para que um artista tenha sucesso. Então, é muito comum o empresário vai lá, pega o artista, tu vai lapidar aquele artista, tu orienta o artista, tu instrui, e aí ele começa a aparecer. Tu bota na rádio, tu bota numa outra rádio, ele começa a aparecer, fazer fama. Quando começa a aparecer, vem outras pessoas interessadas que não tinham visto ainda aquele artista e vão lá e fazem outras propostas sedutoras, vendem, né, sonhos para aquele artista. E o artista acaba deixando-se levar pela vaidade, muitas vezes até influenciado por um familiar, por um parente ou por um amigo, e acaba rompendo o contrato com o empresário. E aí, infelizmente, nós temos hoje uma gama de litígios que existem no mundo do show business em razão dessas questões. Claro que existe também o outro lado, alguns empresários que tiram proveito demais do artista. Acho que tem que ter um ponto de equilíbrio aí. Existe, né, uma prática, uma realidade praticada no mercado, mas não pode ser muito demais para um lado nem para o outro lado, né? Então, é muito comum. Tem muita similaridade com os atletas, né? Sim, e tu sabe que eu sempre utilizo como exemplo para os artistas, eu uso um menino de jogador de futebol. Juliano, olha só. Por exemplo, um menino que vem da periferia, tá? Um menino que vem da periferia. Aquele menino tem um sonho, ele tem um desejo de jogar futebol. Então tu chega para aquele menino e diz o seguinte: tu quer ser jogador de futebol? Ah, quero ser jogador de futebol. Mas por que tu quer ser jogador de futebol? Ah, eu quero ser jogador de futebol porque eu amo ser jogador de futebol, eu quero ter sucesso, eu quero ser famoso. E tá, mas o que tu pretende fazer assim, como jogador de futebol? Ah, eu quero comprar uma casa para minha mãe. Tá bom, quero ajudar a minha mãe, quero ajudar a família. Legal. Aí tu pega aquele menino, bota na categoria de base, o menino vai indo, estourou, ganhou dinheiro, virou famoso. Esse menino compra a casa da mãe dele, ajuda a mãe dele, ajuda os seus familiares, e na hora que ele vai jogar uma final do Mundial, a hora que ele vai jogar a final de um grande campeonato, na hora que ele está amarrando a chuteira no gramado, tu pergunta para ele: qual o teu objetivo agora? Até aquele momento era comprar a casa da mãe. Mas a partir daquele momento ele já adquiriu o que ele queria: status, fama, dinheiro. E o que ele vai fazer a partir dali? Então, se esse menino não tiver um empresário que vai instruir ele corretamente, se esse menino não tiver um acompanhamento psicológico, se esse menino não tiver uma base familiar muito estruturada, um acompanhamento, né? Esse menino, a chance dele se perder é muito grande. Por isso que muitas vezes a gente vê um jogador de futebol de sucesso ter um comportamento que é reprovado pela sociedade, um cantor tem um comportamento que também tem uma reprovação social. Por quê? Porque não existe uma estrutura por trás da formação psicológica desses. Isso é uma coisa que eu vejo muito lá com o Neymar, né? Eu vejo o pai dele sendo muito inteligente, montando todo um staff, porque muitas vezes o Neymar foi criticado e, claro, chega nas conversas nossas, assim, né? E nessas conversas eu falei: olha, o Neymar tem a cabeça muito boa. Muito boa. Porque se fosse nós no lugar dele, nós já tava perdido. Né? Difícil, muito difícil. Olha, imagina ganhar o dinheiro que o cara ganha. Ter a fama que o cara tem. Imagina, ele é conhecido no mundo todo. Né? Ele tem a mulher que ele quiser, ele tem a casa que ele quiser, o carro que ele quiser, tem tudo que ele quiser. Então, isso na cabeça de um jovem de 18, 20 anos, meu Deus, Pinheiro, tem que ter um staff muito forte por trás mesmo. É muito difícil, Juliano, é muito difícil. O Neymar, a gente tem que admirar o menino, porque ele tem uma cabeça muito boa. E teve uma cena da mãe do Neymar, uma vez, o pai dele até que contou, eu não lembro exatamente qual era o jogo, ele teve um comportamento assim, que naquele momento foi desrespeitoso com o técnico, sim, eu me com lembro. O treinador. Foi uma cena mais ou menos tinha lá os assim. seus 16 anos, com o Dorival, né? Eu acho que foi o Dorival, não tinha só 16, acho que já tinha um pouco mais. Tá. Mas ele teve um comportamento assim.
Quando chegou em casa, a mãe dele estava chorando. E disse, esse não foi o filho que eu criei. O guri desabou em choro. Por quê? Porque não foi o ensinamento, não foram os valores e os princípios que o pai e a mãe passaram para ele. Então, naquele momento, ele entendeu que fez errado. Só que é uma pressão muito forte. É a imprensa cobrando, é a torcida batendo, são as pessoas na volta por interesse. Então, ele tem que ter uma estrutura psicológica muito forte para saber administrar essas questões. Não é fácil. Meu Deus do céu, olha, imagino que não sei. Chegou a empresariar atletas assim também, não? Não, sabe que eu já fui procurado por vários jogadores de futebol, assim, de base, que estavam iniciando, inclusive outros atletas que já estavam conhecidos, mas nunca foi um universo que eu não me interessei em entrar. Não. E eu acho que aí também está a questão dos empresários, porque eu tenho alguns amigos que jogam ali no Novo Hamburgo, outros times assim, de Série C, Série B, e a gente vê que eles jogam tão bem quanto alguns que estão no Grêmio, no Inter, e acho que aí também entra a figura do empresário, né? Aquele empresário que tem aquela moral com o clube, que consegue muitas vezes projetar alguns atletas dentro de um clube de ponta. Juliano, a resposta para essa pergunta eu muitas vezes fiquei me questionando e depois eu entendi. Dentro, né, do mercado. O que faz um jogador de futebol, por exemplo, né? Você que está em casa pode fazer essa pergunta. O que faz um jogador de futebol ganhar 10 mil reais de salário e jogar um nível de futebol e o outro jogador que joga o mesmo nível de futebol ganhar 100 mil reais? Qual é a diferença dos dois? Por exemplo, hoje tu tem dentro da CLT a equiparação salarial, as pessoas desenvolvem a mesma função, elas têm que ganhar o mesmo salário, né? o mesmo valor. Por que no futebol um ganha 10 e o outro ganha 100? A figura do empresário. É a articulação, é o poder de articulação, o poder de relacionamento que o empresário tem. Bom, aí tem outras questões por trás disso, bom, daí é uma questão de caso a caso, né? Agora, mas a figura do empresário, que é o grande articulador, que é o grande responsável, né, por fazer essas negociações, essas transações, é que é determinante para que o artista ganhe mais ou ganhe menos, né? Não, com certeza. Pinheiro, nós já estamos quase indo para o nosso intervalo, mas antes de nós irmos para o intervalo, só pegar um gancho aqui para o próximo bloco, o que a gente vai falar? Nós falamos sobre um artista, falamos sobre um atleta, e eles têm as suas similaridades, e também tem o político. Que também tem a similaridade. Será que o político é tão diferente assim do artista, é tão diferente assim do atleta na sua maneira de também ter um staff por trás, de também fazer esse entendimento, fazer o seu estudo, as suas projeções? E tu que já conviveu nessas três áreas aí, pode falar um pouquinho sobre essa diferença junto com o político? O político, ele é um artista. A figura do político, ele é um artista, só não tem a denominação como artista, mas as características de um político são muito similares à de um artista, né? O trabalho que é desenvolvido por trás de um político é um trabalho similar ao trabalho que é desenvolvido com o artista, né? A questão do gerenciamento da imagem, a questão do plano de ação, a questão dos eventos que envolvem a presença do artista e do político, aliás. Então, é muito similar, né, o trabalho desenvolvido na figura do agente público. E aí nós temos o artista que é o vereador, tem o artista que é o deputado estadual, o federal, o senador, o governador, o presidente da República. Vários níveis de artistas, exatamente. Tem um artista que é um secretário, por exemplo, também, né? Então, assim, nós temos diversos níveis de políticos, assim como nós temos diversos níveis de artistas, né? Aí tu diz, tem um artista que tu gosta de trabalhar mais, porque aquele artista, ele é de verdade, em cima do palco, o que ele é nos bastidores, o que ele é do lado dos amigos, o que ele é em casa, assim como o político. Tem político que é um político autêntico e vende a verdade na rua, exatamente aquilo que ele tem dentro de casa, né? E a gente que conhece um pouco a esfera política, Pinheiro, a gente conhece ali a Assembleia Legislativa, conhece uma Câmara de Vereadores, eu conheço aqui a da nossa cidade. A Assembleia a gente conviveu muito tempo, agora convivendo lá com a Câmara dos Deputados, a gente consegue ver a sociedade sendo representada, porque nós temos pessoas lá de tudo que é jeito.
Exatamente. Né? Tem aquele que representa a igreja, tem o outro que representa o LGBT, tem o cara que representa, né, outros movimentos. Nós temos o deputado lá do MST e assim por diante. O deputado que é o atleta. Quantos deputados atletas tivemos? O Jardel, outros que concorreram. João Derli. O João Derli, o Darley, Darley. né, que são mais famosos. E a gente vê então a sociedade meio que sendo representada ali. Porque tem gosto para tudo, parece. Não, sem dúvida. E sabe que isso é bacana na democracia, que a gente tem essa pluralidade de ideias, né, para que a gente possa fomentar o debate. Claro que eu sou um defensor do debate harmônico, respeitoso, né, Juliana? Acho que muitas vezes hoje está tendo uma polarização, né, aonde não contribui, não há aí um benefício para a sociedade. Bem pelo contrário. O que faz essa polarização, ela acaba atrasando o desenvolvimento social. Entendo que essas representatividades elas são importantes, porque cada segmento, cada setor é importante para que a nossa sociedade possa ser uma sociedade desenvolvida. Na volta do break nós vamos continuar falando sobre essa polarização, vamos falar um pouco mais sobre política, vamos entrar agora no assunto política nesse segundo bloco. Então não saia daí, o programa Em Direita Brasil daqui a pouquinho está de volta. Então, menina, você não conhece a portaria remota? É ela que está facilitando a vida de todo mundo aqui no condomínio. Ela revolucionou toda a nossa rotina aqui com o que há de mais moderno em segurança eletrônica. Pensa só, agora a gente tem um aplicativo para cuidar de tudo. Dá para acessar as câmeras, consultar as novidades e até mesmo transformar o próprio celular em chave. Mas não é só aqui que essa tecnologia está simplificando as coisas, não. Ela já está presente em mais de 1.000 condomínios por todo o Brasil. Daria para ter uma cidade inteira só com condomínios que usam essa tecnologia. Todos os dias, o sistema gerencia mais de 100 mil acessos. Se fosse uma fila para um show, demoraria umas 3 horas para todos entrarem. Imagina só! E como se isso não fosse o suficiente, atende mais de 120 mil usuários. Para alimentar tudo isso de gente, precisaríamos de umas 30 mil pizzas tamanho família. Ah, e por falar nisso, você não vem jantar aqui em casa hoje? Eu já vou te liberar o acesso, vou enviar aqui o convite. E pronto, tecnologia sempre à frente para oferecer segurança e praticidade para as nossas vidas. Simples assim. Muito bem, o programa Em Direita Brasil está de volta aqui pela Vale TV. Hoje nós estamos recebendo Pinheiro Neto, empresário, político, foi secretário da Cultura da cidade de Canoas, compositor, deu uma aula agora pra gente aqui no primeiro bloco falando sobre o mundo artístico e que coisa boa te receber hoje aqui, Pinheiro. E agora nós vamos entrar na parte política. Como é que o Pinheiro Neto, que era um empresário de sucesso e continua sendo, entrou para a política? Sabe que é uma coisa que eu nunca tinha me imaginado, né, Juliana? A minha vida toda foi atividade privada, né? Sempre trabalhei fui funcionário, trabalhei em vários lugares. Comecei trabalhando, na verdade, Juliana, acho que é interessante falar. Eu tinha aproximadamente uns 7 anos e eu vendia chuchu, bergamota, vendia uva, vendia laranja, vendia tudo num carrinho de mão. Eu e meu irmão, 2 anos mais velho do que eu. E ali comecei a trabalhar, a estudar desde sempre e graças a Deus a vida toda trabalhei. E o que aconteceu? Comecei a trabalhar no entretenimento, conforme nós já falamos no primeiro bloco. E aí no ano de 2020, que foi a eleição agora, né, 2020 para municipal, né, na cidade de Canoas, recebi o convite para assumir a Secretaria de Cultura, né, de forma técnica, sem ter uma filiação partidária, em razão dos trabalhos que a gente vinha desenvolvendo, né, no setor do entretenimento. E aí aceitei a missão, né, de ser secretário de Cultura na cidade de Canoas, que é a cidade onde eu moro, onde eu resido e é a cidade que me acolheu. Então, desenvolvi este trabalho, comecei a pegar gosto pela vida pública, né, Juliano? Porque, querendo ou não, a gente vê que a política é o local onde a gente consegue
de fato, mudar a vida das pessoas. Claro que na iniciativa privada eu sempre fiz ações, gostei de me envolver em campanhas, em ações sociais, mas a política, eu acredito na política como uma ferramenta de transformação. A política para transformar a vida das pessoas. Então, quando eu fui secretário, eu comecei a entender que as ações, as medidas que eu fazia ali enquanto secretário, elas geravam um impacto direto e transformavam a vida daquelas pessoas. Realmente transformavam. E aí ali eu comecei a gostar da política, conhecendo um amigo aqui, conversando com outro amigo ali, comecei a me inteirar mais sobre política, comecei a estudar mais sobre política, entender um pouco mais o universo da política, né? E hoje o conceito que eu levo da política, do político, ele é um conceito que ele foi escrito por Rubem Alves. Rubem Alves, ele escreveu um texto chamado Política como Jardinagem. E ele fala ali que o político ele é como se fosse um jardineiro que planta um jardim. E aí ele cuida do jardim para todos, ou seja, todas as pessoas estão ali sendo cuidadas pelo político, que cuida do jardim para todos. E ele diz que existem duas figuras de político. Um político por vocação e o outro político por profissão. E ele diz que muitas pessoas não entram para a política, escutam o chamado, que é a vocação política, né? Não entram para a política por vergonha da política, porque existe o mal político. E essas pessoas acabam não colocando o seu nome à disposição porque ficam constrangidas, né, em razão da existência de políticos ruins. Mas, ao mesmo tempo, se os bons não colocam os seus nomes à disposição, os ruins vão tomar conta sempre. Então ele diz ali... Isso foi o que dizia Martin Luther King, né? Exatamente. Então ele diz o seguinte, ali o Rubem Alves, ele fala o seguinte, que existe o político por vocação e o político por profissão. E ele diz que a grande diferença é que o político por vocação, que é o jardineiro, ele planta uma árvore e aí, ao plantar esta árvore, ele rega aquela árvore cuja sombra ele jamais vai se assentar. O político por vocação, ele planta a árvore vai crescer, vai dar frutos nas próximas gerações. Nem ele vai aproveitar aqueles frutos, mas ele sabe que o papel dele ali, a vocação dele ali, é gerar riqueza, né, para que outras gerações possam aproveitar. Enquanto o político por profissão, ele corta a árvore para vender a lenha. Então essa é a diferença entre o político por vocação e o político por profissão. É tu querer fazer, é tu querer utilizar a política de verdade para mudar a vida das pessoas. A política como ferramenta de transformação. Então eu comecei a entender a política e entender essa vocação política. Esse chamado pelo fazer, né? De querer se envolver, de querer realmente ajudar as pessoas, de ver um resultado positivo na vida de alguém. E aí, cada vez mais, hoje, estou inserido nesse mundo político. E tu gostou bastante de ser secretário da Cultura? Gostei bastante, Júlio. Gostei muito de ser secretário, sabe? Tive muitas experiências ali. A gente, graças a Deus, fez muitas realizações na cidade de Canoas. A gente conseguiu desenvolver muitos projetos em Canoas. Conseguiu ajudar muitas pessoas. No meio da pandemia, eu fui secretário. No meio de uma pandemia. Difícil, né? Eu digo assim, eu não sei o que é ser secretário sem estar no meio de uma pandemia. Não tive essa experiência, a experiência que eu tive foi como secretário no meio da pandemia, que é muito mais difícil, né? E aí, mesmo assim, nós conseguimos grandes resultados, grandes feitos na cidade de Canoas, que nos projetaram bastante, e aí as pessoas, naturalmente, né, começam a ver o nosso trabalho e começam a dizer, cara, tu tem que vir para a política, por que tu não entra na política? Por que tu não concorre a alguma coisa? E aí começa a vir aquela cobrança natural, né, Juliano? Tu sabe bem como é que funciona. Que coisa boa. E nesse tempo que tu passou ali, chegou a ter alguma realização, algum projeto assim que teve início, meio e fim, e tu diz, aqui está a marca do Pinheiro Neto? Tu sabe que muitos projetos a gente realizou, né? Falando assim, nós começamos já com um projeto chamado Avião Teca, que foi um projeto em Canoas, que foi um projeto que embasou, deu a justificativa para que fosse aprovada na Assembleia Legislativa a lei que reconheceu Canoas como a cidade do avião. Então, hoje, Canoas é a cidade do avião reconhecida por lei. O que isso muda, né? Muda por quê? Porque a partir do momento que existe uma lei reconhecendo, né, aquela cidade como cidade do avião, o gestor que está à frente
da Secretaria de Cultura, da Secretaria de Turismo ou o prefeito, ele pode, junto ao Ministério da Cultura, o Ministério do Turismo, buscar recursos para que possa realizar ações neste sentido naquele município. Então, essas questões são questões importantíssimas quando a gente sabe utilizar e quando a gente sabe explorar de forma positiva. Nós também criamos ali a lei do Bolsa Canoas Cultural, no meio de uma pandemia, onde os artistas estavam muitas vezes até passando necessidade, porque foi o setor mais prejudicado, foi o setor de eventos, o setor artístico, né? Porque não podia ter aglomeração. Então nós criamos ali a lei do Bolsa Canoas Cultural, onde os artistas ganhavam mensalmente R$2.000, né, para que pudesse se manter, né, através, obviamente, de uma entrega para a sociedade. Eles tinham que fazer shows online, através das lives. Então a gente começou a criar essas possibilidades. Nós fizemos também a única Semana Farroupilha no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2021, né? No ano de 2021, a única Semana Farroupilha que teve presencial foi na cidade de Canoas, com todos os protocolos, com testagem para o público, foi feito ali camarotes individualizados para o núcleo familiares, né? Botamos os artistas a tocar, fomentando a economia, né? Porque quando a gente fala em setor cultural, Juliano, obviamente, a gente está falando aí de trabalhadores, né? São centenas de milhares de trabalhadores envolvidos no setor do entretenimento. Então, tu imagina que é uma economia que envolve ali milhares de famílias. Então, as pessoas passando a necessidade, a partir do momento que no meio de uma pandemia tu vai lá e cria um evento e proporciona lazer, né, para aquelas pessoas que estão em casa, porque lazer é saúde também. A própria Constituição Federal estabelece que a cultura é um direito fundamental. Então, a cultura ela faz parte da saúde. Então, nós entregamos cultura para aquelas pessoas que estavam em casa, entretenimento, e, ao mesmo tempo, nós proporcionamos trabalho, fonte de renda, fomentando a economia criativa, né, e fazendo com que o setor do entretenimento pudesse voltar a ser aquecido através dos eventos que nós realizávamos ali na Secretaria de Cultura no meio da pandemia. Tá, e aquele Parque do Gaúcho lá, como é que foi? Lá o Parque do Gaúcho é um parque que... O Parque do Gaúcho era uma ideia, na verdade, do Jário Jorge, do prefeito, que ele queria há muitos anos fazer o Parque do Gaúcho. Só que existia um problema muito grande ali. E aí, quando eu cheguei, eu obviamente identifiquei esse problema, que nós tínhamos na cidade de Canoas 2 Semanas Farroupilha. Nós tínhamos lá no Parque Eduardo Gomes um monte de piquetes na parte de cima, que eles denominavam como parte artística, e um monte de piquetes lá na parte de baixo, que eles denominavam como parte campeira, né? E aí, essa parte artística, existia uma promessa de fazer a remoção desses piquetes lá para a parte da campeira. Só que durante 20 anos não conseguiam dialogar com as entidades, com a ETC, que é a Associação das Entidades Tradicionalistas de Canoas. Eles não conseguiam essa negociação, esse diálogo, para que pudesse ser feito isso de forma pacífica. Então nós chegamos na secretaria, né? Sou um cara que ama a nossa tradição, vivo isso. Já botei uma pilcha, já montei no meu cavalo, já fui lá, desci, já comi uma carne com os tradicionalistas lá e chamei eles para conversar. E disse, a gente precisa chegar a um consenso, porque nós temos 2 Semanas Farroupilhas, né, na cidade de Canoas. Então, para economizar recurso público, uma vez que as gestões anteriores, eles contratavam banheiro para a parte de cima, banheiro para a parte de baixo, som para a parte de cima, som para a parte de baixo, segurança para a parte de cima, segurança para a parte de baixo. Então, nós precisamos unificar. Então, o que eu combinei com as entidades? Nós removemos, desmanchamos esses galpões, né, e construímos novos piquetes lá embaixo e criamos lá o Parque do Gaúcho, com uma pista de tiro de laço coberta, com multipalco para shows. Demais. É um local, pista. É a única pista de laço coberta pública, né, do nosso estado. Então, fico muito feliz de ter contribuído, né, Juliano, pela E às vezes setembro dá aquela chuva, né? Dá, então, o Parque do Gaúcho... A festa está garantida lá. Para quem não conhece, gente, o Parque do Gaúcho na cidade de Canoas, aqui fica o convite, em setembro, na Semana Farroupilha, você tem um pulinho ali para que vocês possam conhecer o Parque do Gaúcho, que funciona, na verdade, assim, 365 dias no ano, 24 horas por dia. Então, os piquetes são fixos e ficam lá o ano todo. Por exemplo, chega um turista de outro estado e quer conhecer um pouco a nossa cultura, a nossa tradição, tem a possibilidade de ir em Canoas no Parque do Gaúcho. Que legal. Me diz uma coisa, Pinheiro, então, tu teve essa experiência maravilhosa ali como secretário da Cultura e teve um momento que tu deixaste, acho que foi bem naquela parte que o prefeito ficou afastado durante um tempo, o vice assumiu,
e aí tu não quis trabalhar com o vice, acho que foi isso, né? Uhum. E recebeu um convite para ser chefe de gabinete do deputado federal Tenente Coronel Zuco, que hoje é uma das maiores lideranças do Estado e do Brasil. Tu sabe, Juliano, que eu quando fui secretário de forma técnica ali em Canoas, né, criei um projeto chamado Avião Teca. Esse projeto foi idealizado por mim ainda enquanto empresário. Eu era empresário, já existia o projeto. Depois que recebi o convite para ser secretário, eu resolvi colocar o projeto na cidade de Canoas. Então, aquele projeto para mim era como se fosse um filho, né? Vamos criar esse filho, a gente tem que tocar esse filho, fazer esse filho crescer, fazer a coisa acontecer, né? Quando o prefeito Jairo Jorge foi afastado, e aí eu sempre digo, né, não estou aqui para avaliar, para julgar, quem julga é juiz e Deus, né? Eu estou aqui simplesmente para fazer uma análise e ver aquilo que eu entendo que para mim naquele momento é ideal ou não. Quando o prefeito Jairo Jorge foi afastado, o vice-prefeito assumiu a gestão e eu percebi ali que o meu projeto passou a não ter a importância que tinha antes, né? E aquele cuidado que deveria ter. Então eu fiquei um mês ainda na gestão para entender mais ou menos como que as coisas funcionariam, se o prefeito Jairo Jorge voltaria, se não voltaria, o que de fato aconteceu. E a partir do momento que eu entendi que o modelo de gestão, né, não ia me permitir dar sequência no projeto que eu havia criado, aí obviamente eu pedi exoneração e resolvi não seguir no governo. Logo em seguida fui convidado, como tu mesmo falou, fui convidado pelo deputado federal hoje, né, o Tenente Coronel Zuco, mais votado no nosso estado, para assumir a chefia de gabinete dele. E digo que para mim foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida, porque a partir dali eu me identifiquei politicamente. Porque a vida pública, assim... Mas completamente diferente, né? Totalmente diferente. Do executivo para o legislativo já mudou... Não muito. E detalhe, né, Juliano, o que acontece? Por exemplo, assim, olha, tu precisa entrar por alguma porta. Tu precisa entrar de alguma maneira. Por exemplo, tu hoje, vamos supor, hoje tu trabalha, tu é um engenheiro, né? Mas tu não começou como engenheiro. Tu começou muitas vezes como engraxate, tu engraxava sapato, e tá tudo bem. Não tem problema, hoje tu é um engenheiro, né? Então o que acontece? De alguma maneira tu precisa entrar na vida pública. Então muitas vezes a forma como tu entra na vida pública não é a gestão que te representa, não é uma gestão que tu te identifica, não é uma gestão que tu sente à vontade em trabalhar. Muitas vezes não é, muitas vezes, inclusive, aquilo que tu acredita. Mas por uma questão de oportunidade que te deram naquele momento, tu entra, tu começa a imprimir o teu perfil, a tua personalidade, os teus valores, os teus princípios, tu começa a apresentar as tuas ideias, e que muitas têm aceitação e outras não. Mas quando tu vai trabalhar com alguém que tu te identifica com os valores, com os princípios, com os ideais, com a forma de pensar, com a forma de se posicionar, com o trabalho que desenvolve, tu entende ali que tu te encontrou naquele momento. E aí é que acontece que eu digo o MIT, né? Aí dá o MIT. Então com o Zuco, né? O Luciano Zuco, o Coronel Zuco, foi isso que aconteceu. Então eu me sinto muito realizado, muito feliz em estar trilhando ao lado dele essa caminhada aí, estar podendo contribuir, ajudar, né? Nos projetos, nas ideias dele. E tu chega num momento muito, não vou colocar difícil, mas acho que um momento muito ímpar na vida dele, que é um momento em que ele está indo para a Câmara Federal, totalmente num contexto diferente daquilo que a gente viveu 4 anos atrás. É um contexto agora em que ele é oposição a um governo que está posto e ele assume uma das comissões parlamentares de inquérito mais complicadas ou mais importantes do Congresso Nacional. Tu chega nesse momento, Pinheiro, nesse momento tão ímpar para o deputado. Como é que está sendo para ti ali poder administrar? Porque daí nós temos um gabinete que tem que estar bem administrado aqui no estado do Rio Grande do Sul, nós temos um deputado que está lá acelerado e coisa, e está lá, briga com um e briga com o outro, e tem que ser imparcial ali na comissão, tem que atender todos os lados. Como é que está sendo para ti esse momento agora administrando tudo isso? Sabe, Juliano, que está sendo um desafio também, né? Porque assim, o Coronel Zuco, ele é um deputado federal muito preparado, muito capacitado, embora esteja sendo também a primeira experiência dele como deputado federal,
A gente percebe uma maturidade no sentido de conduzir lá a própria CPI que tu mencionou, mas ele é um deputado de oposição, mas uma oposição responsável, né? Não é oposição por oposição. A partir do momento que ele entende, claro que nesse governo é muito difícil, né, ter um projeto que vai ajudar a sociedade, porque o que existe hoje é um projeto de vingança, né? É um projeto de poder. Mas a partir, vamos supor, se existisse um projeto que o Coronel Zucco entendesse que de fato fosse para melhorar a vida das pessoas, ele jamais faria oposição em cima de algo positivo, de algo que realmente fosse agregar, fosse gerar valor na vida das pessoas. Então isso eu chamo de oposição responsável, de oposição consciente, né? E referente à CPI, ele está tendo ali uma condução muito, muito tranquila, né? Ele é uma pessoa que está se comportando de forma muito serena, muito calmo, conduzindo muitas vezes, né? Sendo atacado, mas sabendo conduzir de forma imparcial, como tu mesmo falou, e de uma maneira muito equilibrada, né? Esses dias eu vi uma reportagem, o pessoal falando assim, eu queria ter a paciência que o presidente da CPI do MST tem. Não, então é isso. E para nós isso já é porque ele é muito acelerado, ele está sempre no 220, ele não para. Então, para nós, isso aí, a gente escutar isso é até engraçado, né? É porque o deputado Zucco, o tenente-coronel Zucco, ele é um parlamentar do legislativo, mas com perfil de executivo, né? Então ele é um homem que é do legislativo, mas ele tem aquela força de executar, aquela vontade de entregar, ele acompanha. Então, para quem está no gabinete, ele sabe o quanto ele cobra, o quanto ele exige de forma positiva para que as coisas aconteçam, para que de fato a gente possa entregar valores para a sociedade, para que de fato a gente possa fazer uma política responsável e entregando questões que vão fazer diferença na vida das pessoas, né? E as demandas que vêm, não é, Pinheiro? Vem muita demanda ali para o gabinete, claro que surge de tudo, né? Eu todos os dias eu recebo pedido de cesta básica, de cirurgia, né? De tudo. Mas tu sabe aí tu sabe muito bem, obviamente. Que não é o nosso sistema de trabalho. Que não é o sistema de trabalho do deputado. Então o deputado ele não trabalha com uma política assistencialista. Exatamente. Né? O deputado trabalha com uma política de verdade. É a política dentro das 4 linhas, né? Como é que se chama? Então, assim, a função do parlamentar não é distribuir cesta básica. Né? A função do parlamentar é fazer aquilo que a legislação determina que ele faça. Obviamente que a gente orienta, obviamente que a gente encaminha, a gente não deixa nunca as pessoas sem respostas, né, Juliano? Por exemplo, a pessoa quer uma cesta básica, como é que eu faço para conseguir uma cesta básica? A gente vai ver a cidade que aquela pessoa mora, nós vamos ligar, daqui a pouco fazer um contato com a Secretaria de Desenvolvimento Social daquele município, ver se a pessoa se encaixa nas características necessárias para que ela possa receber esse benefício do município. Mas não é a função do parlamentar ir lá e entregar uma cesta básica. Não é a função do parlamentar ir lá e ajudar de alguma maneira que vai dar um caráter de assistencialismo. Né? Essa não é a função. Então, o que o parlamentar hoje, o Coronel Zucco faz, é uma política de verdade, é aquela política que todo mundo deveria fazer, né? Que é entregando valores para as pessoas dentro daquilo que de fato é a atribuição dele. Com certeza. E então, dentro disso tem toda uma gestão dentro do gabinete. As pessoas, acho que não sei se as pessoas têm essa noção, mas tem toda uma gestão, né, dentro do gabinete que tem uma verba de representação, tem o pessoal, tem recursos humanos ali dentro, e isso cabe ao chefe de gabinete. Tu tem dado esse tom, né, de gestão ao gabinete do deputado. E eu acho que isso é muito importante, Pinheiro, porque tu veio com essa noção da iniciativa privada. E aí tu consegue trazer toda essa tua experiência e colocar num gabinete que é público, mas ao mesmo tempo tem que ter uma gestão eficiente. Mas sabe que o deputado Zucco, ele faz isso muito bem. Ele segura, tu sabe, né, Juliana? Ele segura, ele não gasta. Não, ele é terrível. Ele tem um respeito muito grande, muito grande pelo dinheiro público. Então ele diz, gente, isso é dinheiro público, a gente não pode gastar. Então se algum assessor pede uma gasolina para ir a algum lugar, ele quer o planejamento, ele quer os quilômetros que aquele assessor vai girar.
né, para poder liberar algum recurso ou não. Ele sai apagando as luzes lá do gabinete? Ele apaga as luzes, ele determina que não pode ter luz de sala acesa se não tem ninguém utilizando aquele ambiente. Então é isso que ele faz, né? Então ele tem uma responsabilidade, um comprometimento muito grande com o mandato, com o gabinete e principalmente um respeito pelo dinheiro público, né, e pelas pessoas. E aí dentro dessa gestão administrativa também tem a gestão política que tem que caminhar em nome dele, mas ao mesmo tempo sem ele. Né? Sabe que essa acho que o chefe da política tem que ser muito bom para fazer isso aí, né? Nós temos um chefe da política aqui muito bom. Juliano faz isso com maestria, com brilhantismo. Mas sabe que essa é a parte mais difícil, né, Juliano? Sabe? Porque as pessoas querem ver o deputado, as pessoas querem ter contato com o deputado, as pessoas querem ter ele próximo. Mas tu imagina, um homem que fez quase 300 mil votos, ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E agora, o que está sendo novidade para ele é o fato dele estar em Brasília, ele só na terça, na quarta e na quinta ele está em Brasília. Ele só fica em Porto Alegre segunda e sexta. Então antes, quando ele estava na Assembleia Legislativa, ele tinha os 5 dias durante a semana, não estou nem falando do final de semana, mas durante a semana ele tinha os 5 dias para atender as pessoas. Hoje ele não tem, ele tem só 2 dias. E aí ele tem que se virar ainda em família, compromisso pessoal, compromisso com o gabinete interno, né? E também com visitação a eleitores. Então está sendo difícil administrar essa questão, mas a gente conta, obviamente, com a compreensão das pessoas, todos compreendem que ele não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo, mas na medida do possível ele vai atendendo a todos. Com certeza. Pinheiro, nós já estamos nos encaminhando para o final do programa, passou rápido, estava gostosa demais essa conversa. Quero te agradecer pelas vezes que tu esteve conosco no programa Endireita Brasil, lá na Rádio Felicidade, 90.3, das 18 às 19, de segunda a sexta. Já esteve comigo lá em 2 oportunidades, foi muito bacana te receber lá. E agora estava faltando a TV, tá aqui, né? E vai ser um prazer sempre te receber. A gente se conhece faz pouco, mas acho que a gente foi evoluindo na nossa amizade, que eu tenho muito cuidado para falar isso, né? Meu amigo. Não, tem pessoas que são conhecidos. Isso. Né? Amigo, a amizade ela vai se construindo ao longo do tempo. E eu acredito que eu tenho construído essa amizade contigo, tenho te admirado muito, tu é uma pessoa extremamente inteligente, capacitada, tenho aprendido contigo essa parte de organização, de gestão, né? Então eu sou muito feliz de poder trabalhar junto contigo ali nesse projeto, que é o projeto Luciano Zucco. Então eu quero te dizer que as portas aqui estão abertas sempre aqui do nosso programa. Lá na Rádio Felicidade também as portas estão abertas. Espero que tu em seguida esteja conosco lá na rádio e seja sempre muito bem-vindo. Tá? O teu ponto final? Muito obrigado, Juliano. Quero fazer, antes do ponto final, aqui um agradecimento à tua pessoa, que é um cara também que aos poucos a gente está construindo essa relação. Acho que tu foi muito feliz nessa observação, porque é assim que eu penso. Eu acho que um amigo ele tem que se sentir especial, ele tem que se sentir diferente. Então, a partir do momento que a gente trata todo mundo como amigo, ninguém se sente especial, ninguém se sente diferente. E a gente se preocupa muito em ter amigos. Mas para ter amigos, a gente precisa ser amigo. É verdade. Então, existe a diferença entre o ter e o ser. Então, para tu ter amigos de verdade, tu precisa ser amigo de verdade. Então, isso a gente constrói com o tempo, através do dia a dia, através das questões das dificuldades, através da lealdade, que é o principal, né? E da verdade. Mas o meu ponto final aqui, Juliano, fica para todas as pessoas que estão nos assistindo, né? Falando da CPI do MST, que é uma CPI muito importante. Peço para que todos vocês possam aí entrar nas redes sociais e se manifestar favoráveis à CPI do MST, que não tem um objetivo aqui de acabar, né, com o MST, mas sim de tentar entender qual é o real propósito do MST e quem são os principais agentes que estão por trás deste movimento. Porque muitas vezes a gente olha assim um assentamento do MST com crianças, com mulheres grávidas. Então, será que aquela criança realmente está indo para a escola? E será que a escola que ela frequenta, de fato, ensina aquilo que ela tem que aprender? Ou ela está sendo doutrinada nessas escolas? Bom, se o movimento social do MST existe em questão da reforma agrária, né, e até hoje não foi feita a reforma agrária, quem são as pessoas que se beneficiam com este movimento? Quem são os principais agentes, né, que estão por trás de tudo isso? Acho que é importante a gente responder e essas respostas serão dadas através da CPI.
Que coisa boa. Pinheiro, nós estamos chegando ao final. Só a última pergunta. Prefeito ou vereador em Canoas? Não, tu sabe que essa questão o pessoal fala, né? O pessoal me cobra muito isso, Juliano, para que eu concorra na cidade de Canoas. A gente está trabalhando pela cidade, é uma cidade que eu amo, que eu quero ajudar, quero contribuir sim, mas essa decisão quem toma ela não sou eu, né? São as pessoas. Então a gente tem um grupo político e na hora certa esse grupo vai decidir. Muito obrigado, Pinheiro Neto. Seja sempre muito bem-vindo. Quero agradecer a sua audiência. Segunda-feira que vem estamos de volta. Fique com Deus. Forte abraço. Tchau, tchau.